Bom, pessoal, tudo bem? Então eu resolvi gravar essa aula aqui, porque a gente não vai ter aula à tarde, né? Hoje à tarde. Então, para a gente não ficar muito atrás, eu resolvi gravar essa parte aqui, que é uma das formas de cálculo de ΔH. A gente já viu uma na semana passada, certo? Então vai ser um vídeo curto, mostrando o que vocês precisam fazer, qual a principal forma de resolver o exercício, beleza? Então vamos lá. Então primeiro vamos entender o que a gente está fazendo, senhores. A gente está vendo formas de calcular o ΔH. Então, eu disse para vocês lá no começo, ó, o ΔH vai ser importante para você saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Beleza? Normalmente os exercícios te dão isso, ele te dá uma reação química e o ΔH ali. Aí você observa. Só que, e se o cara quiser saber o ΔH? Ele não te deu nada, só perguntou qual é o ΔH. O que você faz? Tem três formas básicas de você fazer. Como eu disse, tem mais até. Mas pode fazer lá pela entalpia de formação ou calor de formação, que nós já vimos na aula passada. Pode fazer pela energia de ligação e pela lei de Hess. O grande problema para você vai ser identificar qual procedimento você vai usar. Então, na verdade, o segredo está no exercício, no enunciado e no que ele dá para vocês. Então, se o cara te der uma tabela com energias, com entalpias de formação, você vai fazer igual a aula passada, seguindo aquela regrinha, aquela formulinha lá da entalpia de formação. Se o cara te der as energias de ligação, aí você vai usar dessa forma aqui, gente. E a lei de Hess, eu vou explicar na próxima aula, eu mostro como perceber que ele quer a lei de Hess. Então, gente, ó, a dica aqui para você acertar as questões desse cálculo de ΔH, utilizando energia de ligação, é você saber montar as estruturas. Então, saber montar as fórmulas estruturais quando não são dadas. Isso é importante, porque você vai ver quantas ligações tem. Então, já vou chegar no exemplo, vocês vão entender melhor. Mas é importante que vocês saibam, que vocês lembrem, que vocês tentem montar ali as fórmulas estruturais, as estruturas bonitinhas. Então, ó, dois detalhes muito importantes para essa parte aqui. Você tem que entender que para formar uma coisa nova, eu tenho que quebrar uma coisa antiga. Meio esquisito, né? Para eu formar uma substância nova, eu tenho que quebrar as ligações dos átomos que vão constituir essa substância nova. Então, para ficar fácil, sem entrar muito em conceito, lembre disso aqui, ó. Na quebra de ligações, o sistema sempre absorve energia. Então, ó, nesse caso, o ΔH é maior do que zero porque está absorvendo energia. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Nos reagentes, ó, aqui é reagente, aqui é produto. Nos reagentes, eles vão absorver energia para quebrar as ligações e formar o produto. Então, se você entender isso, você entende o porquê dessa fórmula aqui e por que ela vai ser um pouquinho diferente da fórmula anterior. Então, de novo, ó, toda quebra de ligação absorve energia. Tem que absorver energia para quebrar, para poder romper as ligações. E da mesma forma, quando eu for formar, né, quando eu for na formação de ligações, na formação de novas substâncias, se eu estou formando novas substâncias, eu estou formando novas ligações. Aí o sistema vai liberar energia. Isso os alunos provavelmente ficam meio confusos. Ah, quando produz uma coisa libera energia, então é. Então o ΔH aqui vai ser menor do que zero, desculpa, vai ser negativo. Então vamos lá. Se o sistema absorve energia, lembra lá, absorver endotérmico, né? O sinal é mais. Aqui, se ele libera energia, exotérmico é menos. Então eu estou afirmando para vocês, gente, que nos reagentes vai ter um ΔH positivo e nos produtos um ΔH negativo. Então, sempre que eu for trabalhar com esse tipo de resolução aqui, os reagentes vão ser positivos e os produtos vão ser negativos, porque um absorve energia e o outro libera energia. Ah, mas daí? Mas como que funciona então? Qual que vai ser o ΔH dessa reação inteira? Aí que tá. O ΔH da reação inteira vai ser o saldo. É por isso que para calcular o ΔH nesse caso aqui, é o que a gente faz. A gente vai somar o ΔH dos reagentes com o ΔH dos produtos. Certo? Então, isso aqui é a fórmula, mas na prática a fórmula fica assim, ó. ΔH é igual os reagentes menos os produtos. Na prática fica assim. Ah, peraí, Luiz, mas você falou na aula passada que
a fórmula lá da entalpia de formação era a entalpia dos produtos menos os reagentes. Sim, era isso. Nesse caso, não. Como eu vou somar as duas entalpias para eu saber qual que é o saldo final, e na prática os reagentes são positivos porque estão absorvendo energia e os produtos são negativos porque estão liberando energia, na prática fica assim, ó. Né? Qual que você usa? O que você quiser. Tanto faz. Tudo bem? Então, ó, aqui eu coloquei um exemplo que é calcule ΔH da reação. Então, mais uma vez, esse tipo de exercício a gente faz o quê? A gente faz para achar o ΔH quando não é fornecido. Então, normalmente os caras pedem assim, ó, tal reação é endotérmica ou exotérmica? E não dá nem o ΔH. Então, você tem que descobrir o ΔH para você poder falar se ela é endo ou se é exo. Olha o que eu coloquei aqui, H2 mais Cl2 dando 2HCl. Um exemplo fácil, certo? E, gente, como você percebe que vai ser por esse procedimento aqui que você vai resolver? Entre outros motivos, porque vai ser fornecido no exercício esses dados, que é a energia de ligação. Então, se bater o olho e você viu isso aqui, pronto, então é a energia de ligação que eu vou usar. Então, ó, o cara vai fornecer assim. A ligação de hidrogênio com hidrogênio tem 436 kJ/mol. A ligação de cloro com cloro tem 243. A ligação de H com Cl tem 431. Beleza. O que eu recomendo vocês a fazerem? Fazerem separados. Então, ó, você vem aqui e resolve primeiro, tanto faz a ordem, mas dos reagentes. Dos reagentes, tá? O que você tem aqui de reagente? Ó, os reagentes são H2. Então, quantas ligações HH você tem? Né? Se o cara é H2, quer dizer que ele é HH. Quantas ligações HH você tem? Uma, né? Então vamos por aqui, ó. Uma vez 430. Deixa eu só apagar e arrumar aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Do tipo HH. Quantas você tem? Uma, né? Então, uma vezes 436. Ah, Luiz, preciso pôr um? Não, né? Só estou colocando um para você saber o que eu estou fazendo e por que vai mudar em alguns casos. Do tipo CL-CL. Quantas ligações você tem do tipo CL-CL? Deixa eu pegar outra caneta aqui. Você tem uma também, ó. Esse cloro é CL-CL, você tem uma também. Então, você vai fazer 1 vezes 243. Certo. Dos reagentes, tem mais algum? Não, né? Você não tem mais nenhum reagente, então você acabou. O que você faz aqui, gente? Qual que é, então, o ΔH dos reagentes? ΔH dos reagentes qual que é? A soma disso aqui. Se eu somar isso com isso, eu vou achar o ΔH dos reagentes. Então aqui vai dar 976. 679 quilojoules. Ok? Você achou isso aqui? Agora vamos fazer a mesma coisa para os produtos. Vou por aqui embaixo, ó. Tá. No produto eu vou ter um tipo só. Um tipo, eu vou ter uma substância, vou ter o HCl. Então, vamos lá. Eu vou ter a ligação do tipo HCl. Beleza, vamos por aqui. Quantas ligações do tipo HCl eu tenho? Ó, isso aqui é um HCl, certo? Só que, gente, eu tenho, ó, 2 HCl. Lembra que eu disse para vocês na aula passada que esses coeficientes aqui importam muito, né, no cálculo de ΔH, porque a quantidade de reagentes interfere, a quantidade de reagentes e produtos interfere no ΔH. Então o que você vai fazer aqui, ó? Você tem dois tipos de ligação HCl. Então, duas vezes é só você pôr o valor aqui, 431. Ok? Então, você vai descobrir aqui o ΔH dos produtos. Certo? Deixa eu pegar aqui meu gabarito para ir mais rápido.
Então, ó, você vai ter aqui menos 862. Aqui mais 679. Pera aí, Luiz. O que você fez aqui? Por que do nada você jogou um mais e jogou um menos aqui? Essa parte teórica, gente. Quando eu falo de reagente, eu estou falando de cara que está absorvendo energia para quebrar. Então eu estou falando de reações endotérmicas, o sinal é mais. E quando eu falo de produto, eu estou falando de cara que está liberando energia. Então aqui o sinal é menos. Lembra que eu expliquei que por isso que na prática fica esse menos esse? Então você vai precisar lembrar disso. Você acha que dos reagentes, né, o sinal vai ser, o resultado vai ser positivo. Você acha dos produtos, o resultado vai ser negativo. Agora, né, você vai organizar e vai fazer a formulinha aqui. Vamos pôr lá. Ó, deixa eu pegar aqui. O ΔH, no final, vai ser o ΔH dos reagentes mais o ΔH dos produtos, né? Que na prática fica isso aqui, ó. Portanto, eu vou ter, vamos lá, ΔH igual a mais 679 mais menos, né? Mas não vou ficar falando isso, não vou confundir vocês. Mas quem tem noção de matemática sabe o que eu fiz aqui, né? Como é negativo, então menos 862. ΔH aqui, deixa eu ver, vai dar menos, opa, vai dar menos 183 kJ. Pronto, achamos o ΔH. Achando o ΔH, gente, agora eu posso responder, por exemplo, a uma pergunta que o cara poderia ter feito. O cara poderia perguntar assim, essa reação aqui, né, da formação de HCl, ela é uma reação endotérmica ou exotérmica? Aí calculando isso, você descobrir que ela é uma reação exotérmica, porque esse ΔH negativo indica que está liberando energia. É isso. Só que lógico, gente, esse exemplo é um exemplo fácil. Tem exemplos com mais reagentes, com mais produtos e compostos mais complexos. E aí você precisa saber montar a estrutura. Então vamos supor, eu vou só falar rapidinho aqui. Um dos compostos que você tem que analisar, por exemplo, é o metano, CH4. Você precisa saber montar a forma do metano. Né? Eu vou apagar rapidinho só para mostrar. Então você teria que ver, por exemplo, que o metano tem um carbono com 4 hidrogênios. Certo? Aí eu quero te dar no exercício lá, eu quero te dar a seguinte informação. A ligação de carbono e hidrogênio vale tanto. Então você tem que prestar atenção que nesse caso, ó, nesse caso específico, eu vou ter 4 ligações de carbono e hidrogênio. Deu para entender mais ou menos? Então a quantidade de ligações vai influenciar aqui também. Então por isso você tem que ficar atento com o número aqui do coeficiente de balanceamento e com a quantidade de ligações. Certo? Para finalizar o exemplo, vamos supor, eu vou inventar aqui. Vamos supor a ligação entre carbono e hidrogênio vale 100. Tá, aí o que você faz? Você deu lá na equação e deu, por exemplo, assim, ó, 3CH4. O que você vai fazer? Você vai multiplicar esse valor por 3, porque você tem 3CH4, e também por 4, porque tem 4 ligações. Fez sentido mais ou menos? Na nossa próxima aula, gente, eu faço um exercício mais complexo, um exercício desse tipo aqui, eu resolvo na hora para vocês perceberem qual a diferença. Mas se você entendeu isso aqui, que é o básico, gente, você consegue fazer qualquer exercício. Certo? Então, obrigado, valeu, tchau.